voltamos aí com a nosso querido momento Coisa Boa e Alegria para falar desse jogaço de bola entre Palmeiras e Vasco. Palmeiras no Allianz Parque agora, o jogo está empatado em 0-0 e a gente vai falar um pouquinho, comentar um pouquinho desse primeiro tempo. Danilão, passando aqui os melhores momentos pra galera ver, né? A gente teve o primeiro lance aí do Palmeiras entre uma boa jogada no meio de campo, onde aí a gente viu que o Rony conseguiu chegar com qualidade e fazer uma boa jogada numa boa defesa do goleirão do Vasco, mas não conseguiu aí, pelo menos nem o Rony tirando esse momento, o Arthur junto com o Rios conseguiu chegar com mais perigo, mas o Vasco tá indo muito bem na defesa, né, Danilo? O Vasco tá indo muito bem, soube sofrer. Teve aquela primeira bola do Rony, se ela vai rasteira, eu acredito que o goleiro não chegava, mas foi uma grande defesa do goleiro. O Vasco fez um golaço com o Paulinho, um golaço, diga-se de passagem. Mesmo, golaço. Mas estava impedido, impedimento muito bem marcado, tá? Pelo VAR, não demorou. Traçou a linha, assim, no nosso olhar, a percepção, quando a gente falou assim, ó, tá impedido, porque a gente viu que... É a sensação, né, que ele tava na frente mesmo. Frente. O Arthur fez uma jogadaça, deixou o Piton e o Medel no chão. Não, de fato, não tinha o que fazer. Ele levou até o encontrão, se ele cai, era pênalti, mas o goleiro, o Richard Rios fechou e o goleirão fez uma grande defesa também. Palmeiras não sofreu muito, teve esse lance do gol e tal, mas o Palmeiras não sofreu, o Everton não fez nenhuma grande defesa, porém, tentou criar, mas não conseguiu, precisa algumas alternativas, de repente fazer alguma modificação, colocar um John para dar um gás ali no meio de campo e o Palmeiras tentar ou mudar a movimentação no meio, né? Exatamente. Mudar essa movimentação com o John ele muda essa movimentação, ele ganha um pouquinho de força, o John é muito forte. E quem você tiraria? Marca muito bem. Eu tiraria o Veiga não tá bem. Seria um jogo que eu tiraria o Veiga, já jogou lá contra o Deportivo Pereira, já jogou o primeiro tempo hoje, né? Correu bastante. É um jogador esforçado, mas aí você coloca um menino que é novinho, que tem boas características, tem muita qualidade e bate muito bem de fora da área também. E do lado do Vasco aí, a gente também tem aí o bom time do Vasco, né? Pelo menos no papel, e tá numa fase boa, 2 vitórias seguidas. Tá se defendendo muito bem, sabendo sofrer aí em relação ao bom ataque do Palmeiras. Mas claro, né? Precisa ter um pouquinho mais de força para tentar esse contra-ataque. O Piton é o principal jogador do time do Vasco. A gente vê que o time do Vasco chega bastante pelo lado esquerdo, mas não tá caprichando muito nos escanteios, né? Lógico, teve a questão do gol, né, que foi invalidado corretamente pelo VAR, a gente viu aqui no reflexo, mas o Vasco precisa trabalhar um pouquinho. Do lado do Vasco, você faria alguma movimentação? Não, o Vasco tá muito bem postado. Eu acho que se eu tivesse do lado do Vasco, não faria nenhuma movimentação a princípio. Até porque tá conseguindo suportar bem o Palmeiras. O Palmeiras teve 2 chegadas, uma com o Rony de fora da área e aquela do Arthur, que ele conseguiu pegar em velocidade e fazer a jogada individual. E o goleirão tava lá para isso, fez uma grande defesa, claro. Mas fora isso, não sofreu tanto. Sobre marcar, o time do Vasco, como a gente disse na transmissão, um time muito bem treinado, parece que está organizado agora. Tá dando liga agora, né? Tá dando liga e não só isso, o que é mais importante no futebol, o Vasco tá com confiança. A gente não vê jogadores mais cabisbaixos, a gente vê jogadores com confiança, arriscando passe, arriscando triangulações, coisa que não tinha. E hoje consegue fazer algumas triangulações, às vezes falta um pouquinho ali de se conversar. Teve umas 2 bolas ali, uma na direita e uma na esquerda, que faltou acreditar, um não acreditou, a bola acabou saindo, e a outra, eu acho que foi o Gabriel Peck, não acreditou, poderia sair na cara do Everton. Fora isso, o Vasco tá muito bem, eu não fazeria nenhuma mexida. Do lado do Vasco também não vejo isso, né? A gente vai passar um pouquinho na rodada do Brasileirão, nessa 21ª rodada. A gente teve ontem Flamengo e Internacional na casa do Flamengo, onde teve empate. Então não saiu nenhum golzinho aí, a galera até saiu vaiada, o Flamengo aí que tá muito um pouquinho abaixo, tá? Né? Mas é porque assim, o Flamengo não tá mal no campeonato. É que assim, a cobrança é um outro nível, porque é um time que... O Flamengo é o melhor elenco, é o time com mais títulos, toda essa questão. E aí você chega com um time badalado, que sai da Libertadores, beleza, chega numa Copa do Brasil, mas de um jeito com vestiário, com brigas, né, comissão técnica, jogadores, e aí a torcida tá cobrando, tá em cima.
Exato, e aí a gente teve também Corinthians e Goiás, 1-1 esse jogo aí. O Corinthians cedeu o empate pro time do Goiás em casa. Ótimo resultado aí pro time do Goiás e ruim pro Corinthians, que, né, acaba não se afastando da sua divisão. Aí a gente teve Bragantino e Cuiabá, 2-0 Bragantino. A gente teve também aí Botafogo 3, Bahia 0. Botafogo hoje com 2 gols, Diego Costa aí, né, que estreou jogando bem. E a gente teve também a vitória do Atlético Mineiro e Santos. Neste momento, a gente... é verdade, teve por fim América Mineiro e São Paulo. Muito bem o São Paulo. Venceu o São Paulo em casa, né? Precisava aí dessa vitória. E a gente tá tendo jogos agora de Palmeiras e Vasco 0-0, Fortaleza e Curitiba 2-0 para o Fortaleza, Atlético Paranaense e Fluminense. Aí o Atlético Paranaense tá ganhando o jogo de 1-0 e a gente tem Grêmio e Cruzeiro. O Grêmio tá ganhando de 1-0 também, Danilo. É isso, o Fluminense que é um time Gol forte. Gol do Soares, hein? Gol do Soares. Aí eu gosto. Soares, é bom demais. Não, o Fluminense é um time que é muito forte, mas assim, ele não tem um elenco tão recheado, tem muitos medalhões, e aí você precisa poupá-los para uma Libertadores da América. Então aí você coloca um time mais alternativo e que não é tão forte, mas que para poder jogar, poder cumprir tabela e tentar pelo menos pontuar. Exato, e aí a gente vai passar a bola pro Ed aqui, a gente já vai voltar a falar um pouquinho desse primeiro tempo, vendo alguns gols aí. A gente tá vendo aí, ó, o gol do Diego Costa, o cara realmente é matador, sabe jogar, né? Olha, dentro da área, pisa bem. Ed, agora a bola é sua. Ed Melo, a voz da